sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, somente a ti seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, pois só tu és poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Cordeiro, seja o louvor a ti, Jesus, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, o poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Vamos declarar. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Quero chamar neste momento a declarar a sua sede pela presença do Senhor. O salmista declara assim: como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Minha alma tem sede do Deus vivo.
Como o guarda anseia pelo romper da manhã, por ti a minha alma tem sede, meu Senhor. A nossa alma tem uma sede pela presença de Deus. Foi Ele que plantou em nós um anseio por aquilo que é eterno. E nada neste mundo, coisas momentâneas, é suficiente para preencher, pois a nossa alma, ela é insaciável. Somente o Senhor supre o anseio de nossa alma, pois Ele é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso é o Senhor, digno de toda a glória, entronizado, cercado entre anjos, serafins, querubins, que declaram sem cessar que o Senhor é santo. E declaramos, Senhor, que este culto, o Teu nome é centralizado neste lugar. Declaramos que neste culto, o nome que está acima de todo nome é louvado, glorificado, adorado neste lugar. Vamos declarar, igreja: poderoso, poderoso Deus. Santo és, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Queremos declarar: poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia, oferte as suas palmas em adoração e louvor a este nome grande e poderoso, Deus. Exaltado, glorificado é o Teu nome, Senhor, neste lugar. Glórias ao nome que está acima de todo nome. Glórias a Deus. Aleluia. Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas, meus queridos irmãos. Amém. Pode tomar seu assento por um momento, por favor, queridos. Sejam todos bem-vindos nessa noite, nessa casa de oração. Seja você conosco aqui presente, aqueles também que estão conosco pela transmissão do culto. Que Deus abençoe sua vida e que alegria aqui recebê-los, tanta gente nessa noite, para juntos louvar ao Senhor. E eu tenho certeza que você está aí numa grande expectativa de encontrar o seu filho ou sua filha, não é? Nesses dias em que eles passaram numa Campa Kids, um tempo tão especial, e eu estive lá, e posso contar para vocês, afirmar, que realmente Deus fez coisas grandiosas entre essas crianças. O Senhor manifestou a presença dele de uma forma muito linda. Você vai ouvir e ver muitas coisas ainda nesses dias. Mas eu quero aqui, queridos, antes de continuarmos esse tempo de louvor ao Senhor nosso Deus, eu quero compartilhar com você que tem 60 a mais. A igreja oferece um trabalho, uma rede muito especial de apoio para a terceira idade. É o chamado de Fruto Maduro. E você está convidado a estar participando deste lindo encontro que acontecerá nessa próxima quinta-feira, às 14 horas. Um tempo muito especial. Convidamos você a estar aqui e também para convidar a outra pessoa, seja alguém da sua casa que já tem essa idade, vivenciando essa faixa etária. Convidamos para estar aqui neste tempo tão especial. Agora, para você, casal precioso do Senhor, no dia 22 haverá um encontro todo especial. Passa este sábado, no outro, um encontro aqui para casais. Às 20 horas, coloque na sua agenda. O que precisa fazer, pastor? Fazer simplesmente a sua inscrição. É dar o seu nome, não é? Do casal. Você pode também trazer outros amigos, convidados para estarem aqui. Só precisamos que você passe para nós, faça a inscrição para melhor organização. Você pode fazer isso após a celebração lá no balcão de informação ou através da secretaria da igreja, tá bom? É gratuito e o pastor Alessandro, ele estará aqui ministrando. O pastor Alessandro, ele pastoreia a IPI em Cornélio Procópio, um homem de Deus, e estará aqui compartilhando uma palavra do Senhor aos nossos corações. Tenho certeza que será uma bênção. Eu quero também que você coloque na sua agenda, dia 7 de dezembro, o que acontecerá? O nosso bazar missionário, a partir das 7h30 da manhã até as 15h30. E pedimos para que você nos ajude com a divulgação, para que outras pessoas na cidade possam saber, ter conhecimento e estar aqui
nós sabemos que tem sido uma bênção para a cidade, e a cidade, por sua vez, abençoa também esse projeto, porque todo o recurso visa abençoar os nossos missionários e as suas famílias. Coloque na sua agenda dia 7 de dezembro. Você que deseja aprender instrumentos para louvar a Deus, seja na sua célula, ou até mesmo você deseja desenvolver uma habilidade além do que você já possui, com instrumentos, ou até mesmo com a sua voz, desenvolver a técnica vocal, a iMusic, que é a escola da igreja, oferece essas opções, tanto instrumentos de corda, como bateria e teclado. Você que deseja aprender, faça a sua inscrição, da mesma forma, pode ser tanto lá no balcão de informação, ou através da secretaria da igreja. É um investimento que vale muito a pena, tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Amém, meus queridos? Eu quero chamá-los novamente ao lugar de pé, queridos, por favor, que neste momento nós vamos ter uma preparação para a entrada de nossas queridas crianças. Um exército de oração está se levantando, queridos. Um exército de oração, você crê nisso? Já quero pedir para que haja luz aqui, por favor, queridos, né? Um ambiente para que possamos logo... Mas nós não vamos assisti-las aqui tão somente. Nós vamos juntos adorar ao Senhor, glorificar ao nome dEle. E eu quero chamar você para juntos, com muita alegria, exaltar e glorificar ao nome do Senhor Jesus. Amém? Manjedoura vazia, as palmas, tchá, tchá, também está vazia, e o sepulcro vaso está, manjedoura vazia, e a cruz também está vazia, e o sepulcro vaso vazio está, mas eu quero com você declarar que o trono ocupado está. Ele reina, se Jesus reina, vivo está. Vazio está, mas eu quero com você declarar que o trono ocupado está. Ele reina, se Jesus reina, vivo está.
amado por mim, desprezado foi, mas hoje é amado por mim. Machucado foi, mas hoje é amado por mim. Crucificado foi, mas hoje é amado por mim. Por mim. Por quê? Ele reina. Se Jesus reina, vivo está. Vivo está. Ele reina. Se Jesus reina, e vivo está. E vivo está. Oh, aleluia, aplauda o Senhor. Boa noite, igreja, graça e paz. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vos também. Esse foi o versículo tema do nosso acampamento. Durante 21 dias, nós nos colocamos em jejum e o Senhor começou a falar com essa palavra para nós, para que nesse final de semana nós derramássemos na vida das crianças. E foi isso que aconteceu. A presença dele estava lá. E foi maravilhoso. Os filhos de vocês viveram naquele lugar. Lá eles viveram intensamente todas as ministrações. Lá eles aprenderam a obedecer. Eles entenderam o sentido da obediência. Eles liberaram perdões. Lá eles aprenderam sobre o fruto do Espírito, onde eles queriam melhorar. Lá as crianças tiveram experiências com o Espírito Santo. Agora, família, continua na casa de vocês essa constância de vida de oração, de orar pelos filhos de vocês, de orar junto com os filhos de vocês. Vocês não fazem ideia da preciosidade que vocês têm lá, das crianças de oração que vocês têm lá. Nós tivemos um momento das crianças poderem fazer pedidos de oração, e foi maravilhoso. O coração do filho de vocês é maravilhoso. Agora eu quero convidar aqui algumas crianças que vão poder testemunhar isso que eu acabei de dizer aqui. Pode se sentar, família. Desculpa. Perdão. Eu gostaria de chamar aqui a Rafa e a Rebeca.
Eu gostaria de chamar os líderes da Rafa e da Rebeca também para estar aqui com eles. Quem quer falar primeiro? Pode ser, Rebeca. Pode ser, Rebeca. Boa noite, igreja. Foi um momento muito bom e eu recebi Jesus e o Espírito Santo no meu celular, no meu coração. Gente, foi muito bom, foi uma coisa maravilhosa. Eu recebi o Espírito Santo no meu coração e foi maravilhoso. Obrigada, meninas. Eu gostaria de chamar também o Eduardo, o Dudu. Cadê o nosso Dudu? Quem são os líderes do Eduardo? Jefferson. Boa noite, gente. Eu queria falar para vocês que foi uma experiência incrível que eu passei lá. E hoje foi o último dia. Eu acabei recebendo um dom do Espírito Santo. E foi uma coisa incrível. Então, se vocês tiverem oportunidade, eu indico muito. Pois do mesmo jeito que eu fui tocado, eu espero que seus filhos também sejam. A Júlia Lópera e a sua líder. Eu posso falar aquele monte de coisa que eu te falei? Pode falar com você. Oi, gente. Eu vim aqui falar que eu achei muito legal a dinâmica da gente aprender do perdão, da obediência e das outras coisas, da amizade, de aprender a perdoar. E que a gente tem que treinar isso, não só na igreja, mas a gente tem que fazer isso em qualquer outro lugar. Eu achei muito legal isso. Eu queria falar para vocês que Deus escuta oração. Ontem, eu e a minha equipe fomos orar para que fique sol, porque choveu muito e a gente queria se divertir, já que tinha brincadeira de água, piscina. E daí, quando a gente orou e terminou, a gente foi sair do chalé e tava sol. Eu gostaria de chamar agora o Vitor e o seu líder, os dois líderes dele. Vitor. É tio Azaf? Não? Quem é? É o tio Azaf? É o tio Azaf. Boa noite, pessoal. Eu queria falar que eu gostei muito do acampamento. Lá a gente aprendeu a perdoar, a obedecer, a amar o próximo, a respeitar. E eu gostei muito. Eu queria recomendar para vocês, se pudessem ir no acampamento, eu recomendo muito. E eu também queria falar que hoje, na oração, eu recebi um dom do meu melhor amigo, o Espírito Santo. Obrigada, Vitor. Queria chamar a Malu Albino e a sua líder, suas líderes. Peraí. Graças e paz, igreja. Eu queria falar que foi uma experiência incrível. Tipo assim, eu não estava nem um pouco animada para ir no acampo esse ano, eu confesso. A minha fé estava bem fraquinha. Mas hoje eu senti o Espírito Santo de uma tal maneira que é indescritível o quanto eu senti ele. Fui batizada novamente e recebi um novo dom. Estou muito feliz. E eu sinto que todas as crianças que estavam lá foram batizadas pelo Espírito Santo e receberam um novo melhor amigo. É isso. Obrigada. Miguel Escaramal e o seu líder.
No acampamento, nós aprendeu a amar o próximo, obedecer, e a ministração foi abençoada por Deus. Ótimo, é isso. A Ana Sofiati e a Lorena. E as suas líderes. Deixa eu falar por mim. Tá. Eu sei. Vai, começa? É o segundo, vai. Boa noite, igreja. Então, gente, eu queria dizer que nesse acampamento a gente aprendeu sobre a perdoar as pessoas, mesmo que seja difícil, amar ao próximo, e também aprendemos sobre muitas coisas lá, né? A gente orou muito, a gente aproveitou bastante lá, e não sobre só brincadeira, sobre também oração, a perdoar, sobre várias coisas, obediência, e é isso. Gente, eu amei muito, foi inesquecível, nunca vou esquecer. Davi Biane e o seu líder, tio Azaf. Tá aqui, tio Azaf. Vai na fé, tá? Boa noite, igreja. Eu queria falar que foi uma experiência muito linda. Eu senti o Espírito Santo no meu coração. Eu também queria falar que eu aprendi a obediência, o perdão e o respeito. E por último, não menos importante, a nossa querida Maria Rigo e a sua líder. Ai, vou chorar. Vou chorar. Fala o que você sentiu, fala o que você sentiu. Eu queria falar que foi uma experiência incrível. Eu recomendo muito seu filho ir. E também eu aprendi sobre a obediência, o perdão. E também eu aprendi com o tio Cajão que a gente não pode só amar por dó. A gente tem que amar com atitudes. Um abraço ou um aperto de mão pode mudar uma vida. Obrigada, Maria. Bom, é isso, gente. E antes de vocês virem receber, eu gostaria que a equipe subisse até aqui, para que vocês conhecessem. Toda a equipe pode subir aqui. Só a equipe, as crianças ficam aqui. Você fica. Você também fica. Esse é o nosso exército, que pagou o preço em oração, em transformação, porque nós fomos transformados. Não é porque é um acampamento de criança que a palavra falou ao nosso coração. E eu queria agradecer cada um em nome da Rede Kids. Aqui à frente está a coordenação. Agradecer cada um pelo preço que pagou, tanto em oração, noites sem dormir, porque eu tenho algumas aqui que a gente passava as madrugadas conversando. Oração, financeiramente, que o Senhor esteja abundando a sua vida, a vida da sua família.
E queria que a Paola orasse com eles. Que a igreja estendesse a mão aqui na frente. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada por esse momento, Pai. Obrigada por essas vidas que se levantaram, Pai, que se colocaram na brecha por cada criança aqui, Paizinho. Que o Senhor venha derramando sobre eles, ó Pai, mais o Seu Espírito Santo, Pai. Que o renovo do Senhor venha sobre cada vida, Paizinho. Que possamos continuar a sendo, Pai, imitadores de Cristo, Pai. Que possamos, ó Pai, continuar espalhando a Sua graça e o Seu amor, ó Pai, na vida de cada criança, Pai. Na vida de cada um que estiver em nosso caminho, Paizinho. Que eles possam voltar para casa, ó Pai, cheios do Seu Espírito Santo, renovados, ó Pai, e avivados, ó Pai, para a honra e glória do Seu nome, Paizinho. Que eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém. Agora a gente, com as crianças aqui, vamos reforçar o versículo tema que a gente aprendeu lá. Tem como as crianças, ó, dá para ler lá no telão do fundo. Vamos lá? Bem forte e alto. 1, 2, 3. Porque eu lhe dei exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. João 13:15. Uhul! Agora, no próximo louvor, as famílias podem vir até aqui à frente receber as suas preciosidades. manjedoura está, manjedoura vazia, e a cruz também está vazia, e o sepulcro vazio está, vazio está, manjedoura vazia, e a cruz também está vazia, e o sepulcro vazio está, vazio está. Mas eu quero com você declarar que o trono ocupado está. Ele reina, sim, Jesus reina, e vivo está, e vivo está. Ele reina,
gente declarar mais uma vez. Ele reina. Sim, Jesus reina, e vivo está, e vivo está. Ele reina, sim, Jesus reina, e vivo está, vivo está. Você pode declarar uma salva de palmas a Ele, amém? Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, o quanto vale ouvir crianças que tiveram experiências reais com o Espírito Santo, que entenderam princípios tão preciosos em que isso vai reverter em muitos frutos dentro de casa. Isso é maravilhoso, queridos. Pais, continuem orando pelos seus filhos, junto com eles, ensinando o caminho e também orando por essa equipe, que nossa gratidão se estende de uma forma muito especial para todos vocês, queridos. Pedir aos pais para que tenham paciência, deixe o seu filho compartilhar no tempo dele com vocês. Eu imagino que vocês querem ouvir muitas coisas, mas entendam que também eles chegaram aí cansados, não é? Então espere o momento certo para conversar com eles, tá bom? Eles vão compartilhar com vocês coisas ainda maiores. Queridos, neste momento nós também queremos, em adoração ao Senhor, devolver nossos dízimos e também entregar nossa oferta ao Senhor, e fazer isso com gratidão e louvor ao nosso Deus. Enquanto louvarmos ao Senhor com essa canção, nós iremos partilhar agora de dois momentos. O primeiro é este, de ofertar ao Senhor nossos dízimos, e também nós iremos, daqui a pouquinho, você fica atento, papai e mamãe, os facilitadores estarão aqui na frente com as plaquinhas indicando as idades, para que você encaminhe os seus filhos, e logo eles sairão ali para serem ministrados. Hoje, por conta, de tantos outros engajamentos, não será possível servir no berçário, tá bom? Pedimos aos pais essa compreensão, mas as demais crianças, elas serão ministradas. Vamos continuar louvando ao Senhor e fazer isso também através do louvor financeiro neste momento, queridos. Deus está aqui, tão certo como o ar que respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Está aqui, tão certo como o ar que respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos
Jesus. Senhor, seja louvado e engrandecido o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua presença, Senhor, neste lugar. E por termos a certeza que o Senhor continuará falando conosco através da sua palavra, meu Senhor. Continue falando, ministrando, Senhor, aos nossos corações. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glórias a Deus. Pode tomar seu assento, por favor, meus irmãos queridos. Que Deus continue abençoando nossos irmãos no ministério de louvor. Viu, queridos? Deus abençoe. Obrigado pela cooperação ao amado Espírito Santo. Glórias a Deus. Irmãos, eu quero chamá-los neste momento, mesmo assentado como vocês estão, para juntos orarmos por aquilo que mobilizou tanto nosso coração, sensibilizou ao ver tamanha tragédia que tem acontecido, o que aconteceu nessa cidade em que chama muita atenção, não é? Rio Bonito do Iguaçu. E eu quero chamá-los neste momento para fazer uma coisa, primeiramente, que nós devemos fazer: orar pelas famílias, orar para que o Senhor possa, com a graça e a misericórdia dEle, reconstruir a história dessas famílias, dessa cidade. E mesmo assentado como você está, eu convido você nessa hora para orar. Vamos orar, meus irmãos, vamos ter essa empatia, essa sensibilidade. Graças a Deus passou longe de nós, ao comparar o que aconteceu nessa cidade, realmente foi muito tranquilo em nossa cidade, ainda que sim, deparamos com uma tensão, mas o Senhor nos guardou. E vamos orar. Senhor, nós colocamos em oração, ó Deus, essa família, tanta família que estão, Senhor, necessitadas, Senhor, de amparo, que necessitam, Senhor, das suas misericórdias, Senhor. Pai, nós como igreja colocamos em oração pelos milhares de famílias, de pessoas que estão, Senhor, ligadas a essa cidade. Pai, nós oramos, ó Deus, por essa cidade, o Rio Bonito do Iguaçu. Pai, nós intercedemos para que ali haja, Senhor, uma reconstrução da história. Meu Deus, o Senhor conhece, Senhor, aqueles que estão feridos, aqueles que estão sofrendo, que estão, Senhor, em luto. E nós clamamos, Senhor, a tua misericórdia, Pai. Apenas 5 minutos bastou, Senhor, para dizimar quase uma cidade inteira, Senhor. E nós clamamos, Senhor, a tua misericórdia sobre essa catástrofe, Senhor, que veio acontecer. Pai, nós clamamos a tua misericórdia. Nós cremos que o Senhor também está levantando, Senhor, a igreja do Senhor, e levantando muitas pessoas, ó Pai, com o coração solidário, Senhor, para manifestar amor, a generosidade, a se manifestar como nunca também por essas pessoas. E nós clamamos a tua visitação, o teu mover, Pai, o teu olhar para essa cidade. Nós oramos, Senhor, clamando a ti, clamando para que o Senhor, Pai, faça a tua obra, reconstrua, Senhor, essa cidade. Reconstrua, Senhor, a história de muitas famílias que carecem tão somente, Pai, do teu agir. Pai, nós oramos e o colocamos em oração, apresentamos diante do Senhor. Oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus, meus irmãos. Continuemos em oração. Eu sei que muitos pais até ficaram tensos, preocupados sexta-feira, mas o Senhor nos guardou, até mesmo lá onde nós estávamos com as crianças. Não chegou perto essa tempestade que até mesmo se deparou aqui em nossa cidade. O Senhor guardou de tudo, guardou de cada detalhe. Mas continuemos, meus irmãos, em oração por essa cidade. Nós vamos nos comunicar na semana, exatamente, alguns contatos, a fim de ofertarmos ajuda, né, de mobilizarmos também como igreja. Nós queremos que Sertanópolis, de alguma forma, possa também deixar uma marca nessa cidade de amor, de misericórdia e compaixão. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Acenda as luzes, por gentileza, meus irmãos Cristo. Tem umas luzes aqui apagadas na frente, está um pouco escuro. Estava escuro, porque agora houve luz. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, no capítulo 8. Nós vamos à palavra do Senhor neste momento. Romanos, no capítulo 8, queridos, nós estamos falando sobre este tema, incertezas. Iniciamos na semana passada e falamos sobre o versículo 31. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Iniciamos série de mensagens, irmãos, falando sobre a proteção de Deus.
E nessa noite, com a graça do Pai, falaremos sobre a provisão de Deus. É o tema da mensagem dessa noite, com base no verso 32. Falaremos sobre a provisão de Deus. Se irmãos puderem me ajudar, não está funcionando aqui, meus amigos. Verso 32, irmãos, você está com a sua Bíblia, nós iremos ler a princípio apenas este versículo 32 da palavra do nosso Deus. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Novamente vamos ler, meus irmãos. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Queridos, essa palavra, ela vem muito para pastorear o meu e o seu coração. O capítulo todo de Romanos aborda este princípio sobre a importância do cristão ter a certeza do cristão. Traz ensinamentos para que eu e você tenhamos certeza da nossa fé. Porque todos nós, de alguma forma, passamos por circunstâncias quais nos traz alguma insegurança, nos traz uma incerteza em nossa caminhada, e talvez você chegou aqui nessa noite já com seu coração sensível para ouvir essa mensagem, porque muitos aqui certamente deparou algo em que estão incertos quanto o seu amanhã, estão incertos quanto algumas coisas em que requer a sua responsabilidade. Nós precisamos muito receber uma palavra de Deus para fortalecer a nossa confiança, fortalecer a nossa fé, porque nós deparamos, irmãos, um conflito muito grande, nós que professamos nossa fé em Cristo. E qual é o conflito que muitas vezes nós deparamos? O conflito da fé e a incredulidade. A fé nos incita a crer numa coisa: vai, que o Senhor é com você. A incredulidade, por outro lado, grita, dizendo: não vai. Olha o medo. Não faça a vontade de Deus. Por um lado, a fé está gritando, dizendo: confia na palavra do Senhor. E por outro lado, a incredulidade está trazendo aquela dúvida com essa palavra: será? Será que é o Senhor? Mas, se eu fizer isso, muitas pessoas não conseguem se posicionar na fé porque ficam presas, amarradas, preocupadas com aquilo que vai perder, mas não consideram o que elas vão ganhar ao estar servindo ao Senhor. Todo cristão depara com este conflito, o conflito entre a fé e a incredulidade. A palavra do Senhor nos ensina que nós recebemos fé pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. E a incredulidade, certamente, ela vem quando não ouvimos a palavra, não apropriamos dela. Aí quando nós ouvimos tantas coisas agradáveis na nossa vida, por um lado vai despertando sorrateiramente uma incredulidade. Deixamos de crer. E logo vai surgindo essa pergunta: será? Quantos porquê, queridos, nós deparamos em nossa caminhada da fé? Deparamos: será? E essa pergunta nos remete também uma compreensão: será que Deus concede tudo o que pedimos? Será que o Senhor concede tudo o que pedimos? Tudo que pedimos ao Senhor? Porque algumas pessoas na sua caminhada de fé podem se frustrar quanto à oração. Nós ouvimos as crianças falando aqui de coisas tremendas, ao ponto de estar em um clima, não é, de chuva pela manhã, elas oraram e o Senhor realmente abençoou. Deu aquele sol maravilhoso. Realmente eu estive lá para testemunhar. Elas tiveram tanta ministração, se divertiram tanto também. Não somente ela, mas os tios e tias também, viu, irmãos?
Eu vi uns tios lá que eu falei, Jesus, quem está cuidando deles, gente? Tinha uns diáconos lá, não vou falar dos diáconos não, deixa eles, né? Mas que coisa linda de saber que tudo cooperou para um propósito tão abençoador, mas eu não sabia que havia crianças orando por isso. Olha que maravilha! Será que o Senhor Deus concede tudo o que pedimos? E quantas vezes, irmãos, deparamos com uma frustração até mesmo na oração por não recebermos aquilo que pedimos diante do Senhor? A questão é, o que nós estamos pedindo ao Senhor? Tem a ver com necessidade ao qual Deus compromete pela sua palavra sustentar a mim e a você? Ou tem a ver com desejos? Porque uma coisa, irmãos meus, é necessidade e o Senhor, Ele cumpre a sua palavra de nos suprir as nossas necessidades. Agora, desejos são coisas desenfreadamente que atraem os nossos olhos, quer nos consumir, e logo queremos a todo jeito, e queremos, olha Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, principalmente nesses dias, não é, irmãos? Tantas coisas tentam nos fisgar, e aí logo nós somos consumidos por desejos, e muitas vezes não nos controla. Nós temos que entender um princípio tão importante. O salmista vai dizer, o Salmo 37, no verso 4, vai dizer que agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Este princípio é tão importante, irmãos, preste atenção, não está dizendo agrada o Senhor, não, agrada-te do Senhor. O que significa isso? Vou explicar. Agradar do Senhor é dizer, Senhor, como eu estou contente com essa bênção que o Senhor me proporcionou. No seu casamento, você pode, como expressar ao Senhor um contentamento por aquilo que Ele está fazendo ou que Ele te confiou. Quando você olha para essa bênção, essa preciosa, e diz, Senhor, como me agrada essa preciosa, oh meu Deus, que bênção essa esposa. Da mesma forma, irmã, ainda que seja pela fé, você também vai declarar, meu Senhor, obrigado por esse precioso, por este homem de Deus, que o Senhor me confiou, me abençoou. Quando você olha para a sua família, para os seus filhos, diz, Deus, obrigado, como me agrado. Filhos, da mesma forma, você expressar para Deus, Deus, obrigado, eu agrado-me, Senhor, de Ti, por me abençoar com essa família. Deus está vivendo nessa casa, por ter escolhido essa família para mim, por ter escolhido este homem, esta mulher, por meu pai, por ser meu pai e minha mãe. Obrigado, Senhor, por me trazer a existência por intermédio deles. Obrigado, Senhor, como me agrado. E você vai estender sua gratidão também pela sua casa. Senhor, como me agrado por aquilo que o Senhor tem feito na minha casa. Eu me agrado, Senhor, deste trabalho. Senhor, como me agrado, Senhor, deste ministério. Eu me agrado, Senhor, dessa igreja. Eu me agrado em Ti, Senhor. E o Senhor tem um compromisso de suprir os desejos do seu coração quando o agradamos de Deus. Em tudo, queridos. O agradamos em Deus. Ah, Pai, eu me agrado, Pai. Salmo 118, preciso lembrar do verso 24, que diz, este é o dia que o Senhor fez para nos alegrar e regozijar nele. Então, logo pela manhã, e você, independente como esteja o dia, você, Senhor, obrigado, eu me agrado, Senhor, desse dia, porque o Senhor fez. Eu preciso me alegrar no Senhor. Eu me agrado no Senhor. Agora, irmãos, como o Senhor suprirá os desejos do coração daquele que não se agrada com nada? Misericórdia. Até mesmo nós pais sentimos frustrados com nossos filhos, não se agrada aquilo que nós, com muito esforço, muitas vezes queremos dar a ele aquilo que nós não tivemos. Quando não há valorização, quando não há reconhecimento, nós pais nos frustramos e diz, filho, fosse no meu tempo, eu estaria feliz a vida, nunca tive isso que você está tendo hoje. Até pais se cansam, se frustram de dar coisas para os filhos quando ele não é grato. Semelhantemente, aplica a nossa fé com Deus, queridos. O Senhor vai suprir os desejos do nosso coração, sendo que nada está bom, irmãos. Nos agradamos em Deus. Primeiramente, meus irmãos, nós temos que nos agradar em Deus, depois naquilo que Ele faz por nós. Agradar-te no Senhor, agradar a Ele, agradar-te no Senhor. E diante disso, meus irmãos, nos traz também a seguinte pergunta: qual garantia temos para confiar ao Senhor as nossas necessidades? Qual é a garantia, irmãos queridos, que nós podemos confiar ao Senhor as nossas necessidades? Porque essa é um conflito de algumas pessoas na sua fé, seja no início da caminhada de fé, ou talvez já numa longa caminhada que esteja na fé.
quando se depara com alguns conflitos, dizendo: Senhor, será que o Senhor vai suprir a minha necessidade? Olha, eu tenho que resolver isso, meu Deus, será que o Senhor vai suprir? Será que eu vou entregar mesmo nas mãos do Senhor? O que eu vou fazer? Será que Deus vai ouvir minha oração se eu falar a Ele? E quantas vezes também caímos nesse grande dilema, queridos? Mas olha aqui uma base tremenda do próprio versículo. E nós vamos analisar, irmãos meus, esse versículo que traz ensinamentos valiosos para a nossa caminhada de fé. A primeira coisa nos ensina que a cruz de Cristo é a nossa garantia. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Deus, Ele não poupou o seu próprio filho. Eu pergunto: o que Ele poupará hoje para mim e para você, sendo que Ele não poupou o seu próprio filho? Ou seja, a cruz de Cristo é a nossa garantia, que Ele suprirá cada uma de nossas necessidades. A cruz é garantia, meus irmãos, da provisão de Deus na nossa vida hoje. Eu trago para vocês, irmãos, uma pergunta. Quando olhamos para esse versículo, também nos faz refletir sobre isso. Quem entregou Jesus para morrer? Quem entregou Jesus para morrer? Aí podemos levantar, pelo menos com base no Evangelho que nos narra sobre isso, pelo menos 3 envolvidos na morte de Jesus. Primeiro, Judas, que entregou Jesus por dinheiro. Depois, os judeus. Por qual motivo? Por inveja. Terceiro, Pilatos, por conta do medo. Mas na verdade, irmãos meus, não foi nem seja Judas, nem os judeus, nem mesmo Pilatos, mas foi o próprio Deus, foi por amor a nós. Ele se entregou por nós. Olha só